Um tempo atrás nós fizemos um vídeo aqui no canal mostrando um notebook que custa mais ou menos uns 30 mil reais, né? Que era o Conferindo ZenBook Pro Duo OLED 15, notebook da Asus, que a gente fez o quadro Conferindo Notebooks, onde a gente analisou ele sem ter ele em mãos. Naquele vídeo a gente viu que era um notebook completamente diferenciado, mas que tá fora de mão para a maioria de nós, né? Pagar 30 mil reais em um notebook ao preço de um carro, de uma moto, é um valor muito alto, então eu sei que nem eu, nem muitos de vocês teriam a oportunidade de testar esse cara, mas a Asus enviou justamente ele para a gente poder mostrar aqui para vocês. E hoje, para fazer esse vídeo um pouco especial, a caixa tá um pouco grande, pesada demais, eu fiz aqui um setupzinho com duas câmeras. Então estamos aqui com uma câmera gravando simultaneamente em cima para deixar o unboxing um pouquinho mais dinâmico, né? Peço só desculpas porque essa câmera de cima de vez em quando vai ficar balançando porque o tripé ele não é muito firme, fechou? Mas tá aqui, ó, essa aqui já é a caixa do notebook de 30 mil reais. Esse aqui é o Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED, nome meio grande, né? Mas dentro desse cara aqui vocês não vão conseguir ler as especificações que tem aqui atrás. Mas ó, aqui atrás ele tá dizendo, primeiro, é o modelo UX582Z, a caixa ela já veio, né, aberta, porque deve ser um modelo de imprensa, mas eu ainda não vi como é que é o notebook. Primeiro, uma tela OLED, então aqui nós temos uma tela parecida, ó, a caixa tá querendo abrir sozinha. Uma tela parecida com o que nós temos no Gigabyte Aero, que nós já mostramos aqui recentemente. Ele vem com i9 12900H, então um processador que a gente nunca testou aqui antes, né? A gente, no máximo que a gente chegou foi nos i7. Então aqui nós temos um i9, ele tem uma RTX 3060. Lembrando, não estamos falando de notebook gamer de fato, é um notebook, a linha ZenBook, né? É mais para produtividade, mas apesar disso, um i9 com uma 3060 com certeza vai rodar basicamente todos os jogos, ainda mais se tratando da tela dele, que apesar de ser OLED, é uma tela Full HD. Inclusive pode ser um ponto de crítica aí para o notebook que você paga 30 mil reais, ele vem com uma tela Full HD ao invés de 4K, coisa do tipo. Já vem com 32 GB de RAM e o resto a gente vai conhecer fazendo um unboxing. E já vamos começar, porque a caixa nela já tá meio que se abrindo sozinha, só vou mudar ela de lugar aqui. Vamos deixar ela mais ou menos aqui e vamos lá, vamos conhecer o conteúdo dessa caixa. Como ela já veio meio aberta, eu já dei uma olhada, né, no que vem, só que eu não vi o notebook ainda. Mas eu reparei que vem alguns brindes na caixa, então eu vou começar tirando aqui, ó. Ele vem já com essa bagzinha de brinde da Asus, então, cara, a experiência de unboxing premium já começa aqui, né? Ele vem com uma capa de notebook de couro por fora e por dentro é uma espécie de aveludado aqui, muito bonito, que com certeza vai preservar bem o seu notebook, e ele é inclusive fechado por imã, então logo quando você compra o notebook já vem uma capa para você poder colocar ele, inclusive a capa é pequena, então o notebook deve ficar dentro desse tamanho aqui, um brinde bem legal, já que estamos pagando um preço bem premium. Além disso, a fonte ela veio numa caixa separada aqui também, ó, que é justamente essa caixa aqui, a caixa que vem, né, com um símbolozinho de energia simbolizando justamente a fonte. Para abrir, eu acho que é só puxar, sim, ele é fechado por imã também, e aí fechando, abrindo aqui, né, você tem acesso à fonte. Então vocês estão vendo que o unboxing desse cara é todo diferenciado, todo premium, né? Não sei se dá para ver aí na câmera, mas estamos falando de uma fonte de 240 watts, e me parece uma fonte pequena para ser uma fonte de 240 watts, né? Eu tô acostumado com fontes do Alienware, do Dell G15, que também são 240, mas são fontes gigantescas. Então temos aqui, ó, uma fontezinha do notebook. Pensando que é um notebook premium voltado para produtividade e mobilidade, faz sentido a fonte ser pequenininha, né? E temos aqui o cabo de energia padrão que vem em todos os notebooks. Só que aí, cara, o que impressiona mesmo, vou deixar as caixas aqui de lado, o que impressiona mesmo é o que vem dentro dessa caixa grande, porque você deve imaginar, beleza, tá chegando a hora de conhecer o notebook, mas calma lá, porque dentro da caixa vem aqui uma outra caixa. Então, ó, aqui dentro da caixa grande tem uma caixa menor ainda, que é uma caixa onde vem justamente o notebook. Então teremos uma segunda parte do unboxing, vou deixar a caixa aqui por enquanto, porque vieram mais coisas aqui. Uma das coisas que vieram, ele veio uma canetinha Asus Pen, porque essa tela é touch, né? Então você poderia desenhar nessa tela, coisa do tipo, então ele já veio com uma canetinha a Asus Pen 2.0. Deixa eu dar uma organizada aqui na mesa, porque tá muito bagunçado. Tiramos, né, as partes principais para começarmos de fato o unboxing agora. E ó, seguinte, a embalagem é muito premium, olha só nessa outra câmera, né, mais ou menos como é que fica. A embalagem que realmente dá a sensação muito de um produto premium. Então, deixa eu tirar aqui as partes de baixo, as partes de cima. E ó, vamos lá, para abrir eu preciso vir aqui e só puxar, olha só.
quem nós temos aqui. Cara, é grande o notebook, hein? Eu acho que a tela dele é 16x10. Pelo que parece, a tela dele é mais quadrada do que horizontal. Nossa, ele é pesado. Nossa senhora. Eita, talvez o notebook mais pesado que eu já peguei aqui no canal. Mas olha aqui, estamos o Asus, né? ZenBook Pro OLED. Deixa eu tirar ele do plastiquinho. Olha aí. Esse aqui, então, é o Asus ZenBook Pro OLED. Cara, ele veio um pouquinho sujo. Deixa eu dar uma limpada antes. Agora sim, pessoal, deu uma limpada aqui no notebook, agora ele tá novinho. Ele vem meio sujo porque esse notebook já passou na mão de outros youtubers, né, de outros influencers, quem sabe já não passou na mão aí do Dan Ferreira, Adrenaline. Mas, cara, é um notebook bastante bonito, ele tem um design que remete à linha ZenBook, né? Então ele tem uma chapa metálica aqui na parte de cima, então a tampa toda é de metal, com um símbolozinho Asus, e ele tem esses círculos, né, uns chanfrados ao redor do Asus, que é uma característica lá já da linha VivoBook, uma característica bem bonita, tá aqui todo minimalista a parte de cima. Não sei se dá pra ver, mas as bordas aqui embaixo, elas são chanfradinhas. Eu acho que não vai dar, acho que agora dá pra ver, ó. As bordas são chanfradas, inclusive elas são um pouco ásperas, né? Ao toque elas não são arredondadas não, todas as bordas aqui são meio chanfradinhas. Aqui a parte lateral, é um notebook meio grosso, me parece, ele não é um notebook muito fino, não. Então eu tava pensando que ia ser um bom notebook voltado para portabilidade. Ele é um portátil, mas ele é meio grosso e pesadão. Temos aqui a parte de trás. Já deu para reparar que as conexões ficam todas na lateral, inclusive ele tem poucas conexões, né? Pelo que eu tô vendo aqui, a gente já vai dar uma olhada melhor, mas tem poucas conexões. Na parte de trás, ele é todo de metal também, só que já colaram, porque vem junto, né, na embalagem, esse Ergolift da Asus, que é justamente uma paradinha para você deixar o notebook mais levantadinho. É como se fosse um suporte do notebook que já vem basicamente integrado nele, né? Então esse aqui é um acessório da Asus que você pode colar aqui embaixo do notebook. Não sei se esse cara ele vai acabar trabalhando a questão de refrigeração, porque ele tampa algumas entradas de ar, né? Mas isso aqui é opcional, né? Você não precisa colar. A tampa em si é toda de metal, com os adesivos aqui embaixo. Inclusive já disse que ele é o modelo RTX Studio, então não é gamer. É um notebook mais para produtividade. Tela, né, validada pela Pantone, então calibração deve ser excelente. Garantia da Asus e tudo mais. Então temos esse acessório aqui atrás. Muito bonito, viu? Notebook bem premium. Eu só achei esse notebook um pouquinho grosso. Então deixa eu pegar aqui a fita métrica, ó, e medir rapidamente para ver quanto que ele tem de grossura. Ele tem mais ou menos uns 3 centímetros, 2,75 mais ou menos de grossura, né? De espessura. Então é um notebook um pouquinho mais grosso. Ele é bem parecido com o Alienware, Dell G15. Ele não é dos notebooks mais finos, como é o caso do Zephyrus ou, por exemplo, do Aero. Então essa aqui é a construção externa dele. Antes da gente ver a parte interna do notebook, até pesar ele porque é um notebook bem pesado, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Eita! Temos um apoio de pulso, cara. Olha só. Isso aqui é surpresa, viu? Não sabia que ele vinha com isso. Temos aqui um apoio de pulso para você utilizar junto com o notebook, com a parte aqui de cima de corino ou de couro, talvez. Deve ser couro de verdade, né? Pelo preço dele. A estrutura toda de baixo aqui é toda de plástico, né? Mas teoricamente você encaixa no notebook. A gente já vai ver como é que isso aí fica, mas caramba, um brinde inusitado. Então beleza, o unboxing é basicamente isso. Vamos conhecer agora esse notebook com mais detalhes. Ó, vamos lá, essa aqui é a parte onde vai ficar o teclado e esse aqui é o notebook. Uma observação, ele marca dedo muito fácil, tá? Vocês estão vendo aí, ó, que eu já limpei, mas já marcou todos os dedos da minha mão. Então esse acabamento, apesar de ser muito bonito, marca dedos fácil. Vamos abrir ele agora para ver como é que é a parte de dentro. Primeiro que minhas luzes estão vindo de frente, acho que vai ficar meio escuro para vocês, mas ó. Primeiro, né, vamos ver se abre só com uma mão. Abre, tranquilamente. Opa! Já temos aqui uma coisa diferenciada. Na hora que eu tirar isso aqui, acho que vocês vão ver. Já deu pra ver um pouquinho, né? Mas ó, o grande diferencial desse notebook. Eu nem tava me referindo a isso quando eu vi que tinha uma coisa diferenciada, mas um dos motivos desse notebook custar tão caro é justamente ter essa segunda tela. E cara, eu vou te falar que olhando agora pessoalmente, é uma tela gigantesca. Eu imaginava que isso aqui era pequenininho. Talvez trabalhando essa tela seja muito mais útil do que eu estava imaginando. É uma tela touch também, então já a gente dá um teste. E aqui em cima nós temos uma tela OLED com acabamento glossy. Então aquele acabamento que reflete a luz, né? E o tecladinho aqui embaixo. Já é ABNT, então tem C cedilha, os acentos, né? Estão nos locais corretos. E aqui o touchpad fica na lateral. Inclusive eu gostei dessa ideia aqui, hein? Gostaria que essa ideia fosse replicada em mais notebooks com touchpad aqui na lateral. E eu acho que esse touchpad se transforma num pad também. E aqui embaixo, caso você esteja na sua casa e não, né, na rua e tal, você tenha acesso a colocar esse apoio, você vai ter uma digitação mais ergonômica com esse apoio de pulso que já veio junto.
Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, cara, na hora que eu abri o notebook, além da tela secundária levantar, inclusive parece ser uma tela bem resistente, eu tinha esse medo, né? Me parecia ser uma tela muito, muito fraquinha, mas não, ó. Ela realmente abre e fecha com bastante segurança, vamos dizer assim. Você não tem risco, mesmo se você fechar rápido, ó, abriu, fechou rápido. Ele não tem risco de travar nem nada, então é um sistema bem feito. E ele tem aquele esquema de ergolift também. Então, conforme você abre a tampa, a tela do notebook, ele vai criando uma espécie de pezinho pro note para ele ficar mais levantado também. Então, você nem precisaria desse ergolift que já vem com o notebook para deixar ele ainda mais alto. Você nem precisa disso. Você poderia utilizar apenas o sistema que já vem no próprio notebook. Então, ele aberto é mais ou menos assim, ó. O acabamento da tela de baixo é mate, né? É opaco. Esse acabamento aqui de baixo, já que em cima, né, é o acabamento glossy. Olha só o teclado mais de perto, para vocês terem uma noção. A gente já vai ligar ele, tá? E aqui seria o touchpad desse notebook. Vamos botar aqui o botão de liga para ver se ele já está com bateria. Aparentemente sim, ele está. Eu acho que ele está ligando. Olha só a ASUS, o símbolo da ASUS já apareceu aqui pra gente. Vamos ver se ele vai ligar aqui as teclas, né? Se ele vai ligar a segunda tela. Não sei se ele já veio formatado, se a gente vai ter que formatar. A gente vai conhecer basicamente tudo junto aqui. Pessoal, enquanto ele tá ligando aqui, porque ele tá meio lento ainda, vamos ver quanto que pesa esse notebook, porque eu achei um notebook meio pesado assim, pegando na mão, né? Ele me pareceu ser um pouco pesado, mas vamos lá. Ligamos aqui a balança, colocando o notebook em cima, não sei se ele vai ficar... Ah, ele não é tão pesado não, cara, ele tem 2,462 kg, não sei se dá pra vocês verem aí. 2,5 kg, basicamente. É o mesmo peso de notebooks gamers, mas talvez por ele ser todo de metal, na hora que você pega ele na mão... Usando um leitor de tela. A Cortana tá falando comigo e eu já notei uma coisa. A tela de cima também é touch, tá? Então, ó, eu posso mutar ela aqui pela tela touch mesmo. E isso é muito premium, cara. Notebook com tela touch. Inclusive, agora eu tô na dúvida se embaixo também é touch. Se os dois são touch ou se é só em cima, né? É uma pena que essa tela não vira 360, senão ele poderia até virar um tablet de vez em quando. Então, temos aqui um diferencial bem legal, que é ter justamente a tela touch. Tem uma observação muito importante que eu achei essa tela de cima com bordas muito largas. Não parece ser larga essa borda? Ela, sei lá, notebooks como, por exemplo, o Zephyrus ou o próprio Aero da Gigabyte não tem bordas tão largas assim. Mas talvez seja porque ele é touch, não sei se ele ainda precisa ser configurado, alguma coisa do tipo. Eu tava usando o touch até agora, vou tentar usar o touchpad aqui. Cara, o touchpad é bem gostosinho também, o clique dele aqui é bem de boa, não é aquele clique muito duro não, mas também não é muito macio não. Acho que agora dá pra gente testar, ó. Se a gente clicar aqui, olha aí, isso é diferenciado, pessoal. O touchpad é igual ao do Strix, então se você deixar apertado esse numpad aqui em cima, ó, você habilita o numpad ao invés do touchpad, para você digitar senha e digitar, né, trabalhar com contabilidade, coisa do tipo, então tem essa função. Tem essa outra função aqui no touchpad, o que será que ela faz? Aqui eu não descobri o que é não, talvez seja dentro do computador mesmo. Temos algumas teclas diferenciadas que a gente só vai descobrir depois que a gente entrar realmente no notebook. Ó, eu tô aqui no processo de configuração, uma coisa que ele já mostra pra gente é que esse notebook tem sensor infravermelho, então ele pode desbloquear o note com o meu rosto, né, por reconhecimento facial. Então a gente pode vir aqui e configurar, aí ele vai tentar detectar meu rosto, ó, ele falou para eu olhar diretamente para a câmera, né, tô olhando, e beleza, reconhecer meu rosto. Agora toda vez que eu desbloquear esse notebook, é basicamente só colocar meu rosto ali que ele já vai reconhecer que sou eu. Pelo que eu tô vendo aqui, no notebook em si, não tem nenhum tipo de reconhecimento biométrico, né, por digital. Então aqui provavelmente você não é só reconhecimento facial, que às vezes é até mais rápido do que o digital, né, mas alguns notebooks já vêm também com reconhecimento biométrico. Um ou outro normalmente, né, nesse caso ele escolheu realmente facial. Pessoal, um ponto já enquanto ele está terminando de instalar aqui o Windows, o teclado ele é sim retroiluminado, mas vocês estão vendo que é uma iluminação bem fraquinha, não sei nem se dá para ver aí na câmera direito, mas é uma iluminação branca. Já configurei aqui, ó, você consegue mudar a intensidade, né, então ó, nada, mínimo, médio, e esse aqui é o mais alto possível, então não é uma luz muito forte que você tem de retroiluminação aqui não, é um branco bem fraquinho, né, tipo durante o dia você nem vai notar que ele tá ligado, é mais realmente para quando você estiver na madrugada, no escuro total, você vai conseguir enxergar, mas não tem nenhum tipo de RGB, é somente na cor branca e também não é muito expressivo, né. Também notei que o brilho da tela, ela é bem forte, ó, esse aqui é o brilho mínimo, e esse aqui é o brilho máximo. Então é uma tela OLED com um brilho bem interessante também. Eu tava achando que era uma tela 16:10, mas não é não, tá? Aparentemente é uma tela 16:9 mesmo. Dá pra ver que a proporção dela é mais widescreen, é que talvez ele seja mais quadrado por conta desse espaço todo que ele tem aqui embaixo. Inclusive, talvez esse seja o motivo dessa tela ter bordas
um pouquinho mais grossas do que eu tô acostumado. É justamente para ter espaço para cobrir toda essa parte de baixo aqui dele, né? Que compõe tanto uma segunda tela quanto o teclado. E olha só, temos aqui já a segunda tela funcionando. E vamos lá, vamos primeiro entender como é que estão funcionando aqui as coisas, né? Welcome to Screen Expert. Então ele está me ensinando aqui basicamente como é que vai funcionar. Ele está me dando alguns exemplos, né, de como é que eu poderia utilizar esse Screen Pad para funcionar. E aí nós temos aqui alguns guias rápidos, mas vamos tentar aprender mais ou menos na marra, né? Ele desligou aqui a tela pra gente, não, Screen Pad, olha, toda uma apresentação diferenciada aqui, hein? E olha só como é que essa tela fica. Cara, isso aqui é muito surreal. Tem um problema que é o seguinte, a tela principal é OLED e é uma tela com brilho muito forte, uma tela muito agradável. A tela de baixo, ela não sei se ela é OLED, mas ela tem um acabamento diferente, dá pra ver aí no vídeo, eu acho, ó, o acabamento que ela é um acabamento fosco, enquanto em cima é um acabamento mate, acabamento glossy, e isso dá um contraste meio estranho. É meio difícil de me acostumar aqui na hora. Mas nessa parte de baixo aqui é touch também, ó. Deu para reparar que eu clicando, ó, eu consigo criar aqui o quadradinho do Windows, né? Já já a gente vê a resolução dela, tô vendo meu mouse aqui também. E temos aqui algumas opções. Primeiro, o brilho tava pouco. Nossa, agora ficou muito bonito. O problema é que o brilho tava baixo. Ele tava mais ou menos aqui assim, né? Dá para aumentar o brilho, agora já era. Desconsidere a minha reclamação anterior então, porque com brilho no máximo, essa tela ficou sensacional. Eu abri aqui o Edge só para testar. Se eu pegar ela e jogar para baixo, olha só, ela deixa eu jogar aqui para baixo. Pera aí. Vou fazer com touch, porque com touchpad aqui, eu te falar que esse touchpad é meio pequeno, tá? Pro seu dia a dia, não sei se ele vai atender muito bem não. Mas olha aqui, ele realmente preenche a tela toda. Então tem como você facilmente pegar, puxar para cima, puxar para baixo, você navegar a janela aqui entre as telas, né? E deixar de repente uma tela aqui embaixo, com notícias, for para trabalhar uma timeline, coisa do tipo, eu acho que ficaria bem interessante. Vou tentar baixar um Premiere ainda nesse vídeo para simular uma edição de vídeo, como é que ficaria no meu esquema, numa forma que eu acho legal aqui. Mas, pô, gostei demais aqui dessa segunda tela, é bem diferenciada e ela é o principal motivo, né, desse notebook custar perto dos seus 30 mil reais. Mas vamos lá, então vocês já conheceram mais ou menos como é que é esse notebook aqui, ó, vendo da outra câmera como é que ele fica. Agora eu vou atualizar os drivers, vou instalar aqui um Adobe Premiere, vou instalar um joguinho, acho que a gente pode testar de repente um Red Dead Redemption 2, um Forza, a gente vê qual que é o melhor. Mas para isso preciso baixar tudo aqui, então a gente já volta para conhecer esse notebook por dentro, ver resoluções de telas, componentes internos, hardware, tudo mais. Então só aguenta um minutinho aí. E pessoal, é o seguinte, eu fiquei tão empolgado aqui no unboxing desse notebook que eu esqueci de falar várias coisas importantes, falar um pouquinho sobre a tela, conexões, então deixa eu só falar um pouquinho sobre elas antes de nós entrarmos realmente aqui no sistema para a gente mostrar alguns diferenciais que esse notebook tem para vocês. Vamos começar pelas conexões, né? A gente chegou a dar uma olhadinha aqui na lateral, mas eu não cheguei a comentar sobre elas, que é o seguinte, temos poucas conexões nesse notebook, temos aqui a entrada de energia, uma entrada HDMI, para uma saída de vídeo, né? Temos aqui um P3 ou P2.com para conexão de fone de ouvido. Na parte de trás, como eu falei para vocês, ele tem apenas o sistema ErgoLift. Então esse sistema aqui não permite que você tenha conexões traseiras, mas do outro lado nós temos mais algumas conexões, né? Temos uma USB 3.2 e duas portas USB-C Thunderbolt. As duas são certificadas Thunderbolt, seja para carregamento ou também para saída de vídeo. Então você pode conectar 3 monitores, são duas USB-Cs mais o HDMI 2.1 que tem desse lado aqui. Inclusive essas duas USB-Cs, elas estão posicionadas de uma certa forma que vai ser fácil de você encaixar aqueles docks feitos para macOS, por exemplo, que tem duas portas USB, uma do lado da outra. Então, talvez tenha sido feita nesse propósito. E falando sobre as telas desse notebook, né, principalmente sobre a tela principal dele, essa tela é uma tela OLED, tá? Ela é resolução Full HD, 100% DCI-P3, questão de cores, apenas 60 Hz, infelizmente, né, de taxa de atualização. Já tem tempo de resposta de 0.2 milissegundos. E vocês devem ter reparado que o brilho dessa tela é um brilho bastante intenso, né? Então o brilho aqui são de 550 nits, que traz uma qualidade muito premium para essa tela. Como eu falei, eu só achei as bordas dessa tela um pouquinho grossas demais, assim, para 2022, né? E aqui embaixo nós temos uma tela também touch, é uma tela Full HD, só que é uma tela IPS, tá? Então essa tela aqui de baixo não é
OLED, eu acho que dá para perceber claramente quando a gente transita entre as duas, né? Não é só o tipo de acabamento, que aqui é o fosco e aqui é o gloss, né? Também dá para ver que a qualidade aqui é inferior à tela principal, até porque essa aqui é apenas uma tela de apoio, não é a tela onde você vai rodar seu jogo, por exemplo. Apesar que eu acho que dá. E bom, pessoal, seguinte, vocês já estão vendo aqui a tela do notebook. Importante lembrar que esse notebook tem duas telas e eu só vou conseguir replicar uma delas para vocês. A tela aqui de baixo vocês vão ver pela câmera mesmo quando eu estiver fazendo alguma coisa nela, tá legal? Mas vamos mostrar algumas coisas do notebook primeiramente, né? Principalmente com relação às especificações. Então, estamos falando aqui do ZenBook Pro Duo 15 OLED, né? Que é o i9 12900H de processador, 14 núcleos, 20 threads, aí tem a divisão entre núcleos de performance e núcleos de eficiência, né? Se não me engano, são 8 de performance e 6 de eficiência, se não estou enganado. E aí tem mais todos os threads. De memória, ele já vem com 32 GB de memória DDR5, o que eu não abri esse notebook para ter certeza, mas no site fala que o limite é realmente 32. Então o que dá a entender é que são 32 GB de memória soldadas mesmo, tá legal? Sobre o SSD, ele já vem com SSD de 1TB, já Gen 4, né, para você ter a maior velocidade possível. O Wi-Fi já é Wi-Fi geração 6. Ele tem a placa de vídeo integrada Iris Xe, que acompanha os processadores Intel de 12ª geração. Vale lembrar que nesse notebook não é da linha ROG, da Asus, então ele não tem como desabilitar a placa de vídeo integrada. Ele não tem o Mux Switch ou Advanced Optimus. Aqui você vai ser obrigado a trabalhar junto com a placa de vídeo integrada. Mas a placa de vídeo principal é uma RTX 3060, como eu falei para vocês, tá? Só um porém, essa 3060, né, a 3060 de 6 GB de VRAM, a gente já conhece. Temos vários notebooks que testamos com a 3060, inclusive a gente vai testar um jogo ou outro nesse notebook, mas a gente já sabe mais ou menos o resultado. A questão é que se a gente entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, né, e virmos em informações sobre o sistema, a gente vai ver que a potência máxima dessa RTX 3060 é de apenas 95 watts. A 3060 mais fraca que já passou aqui no canal. Anteriormente a mais fraca era do Aero e do G5, que chegava a 105 watts. Aqui chega a menos ainda, 95 watts. Então talvez ele não tenha a mesma performance do que outros notebooks com a 3060, justamente por ter um power um pouquinho menor. E nem não é esse também o intuito do ZenBook Pro Duo, ele é mais um notebook profissional, né? Inclusive estou aqui já com as configurações do Windows aberta para vocês verem a resolução. Então se a gente olhar a resolução da tela principal, é uma resolução Full HD apenas, ele não chega mais que Full HD. Aqui ele mostra, né, 4K porque eu tô com a placa integrada plugada, mas sem a placa integrada ele não vai para 4K. Então, infelizmente, no site da Asus dá a entender que pode ser uma tela 4K, mas a versão que eles vendem aqui no Brasil é uma tela Full HD. Assim como a tela de baixo também, que é a tela IPS, né, a tela de apoio, também tem a resolução Full HD. Resolução um pouco diferente, porque ela não é tão quadrada, ela é mais retangular, então é 1920 por 550. Inclusive tá 1/3, porque o 3 é a minha placa de captura, tá? Para vocês poderem ver a tela enquanto eu mexo nela. Sobre a taxa de atualização, estamos falando aqui de uma taxa de atualização de apenas 60 Hz, não temos como subir disso, fechou? E por último, antes da gente testar algumas coisas nesse notebook, tem o software da Asus também, que é o MyAsus. Aqui você pode habilitar ou desabilitar várias coisas, mudar na questão de calibração de cores. Esse notebook tem várias funções de calibração de cores para você deixar a tela, né, a mais fiel possível. Se não me engano aqui, ó, você pode alternar, quer ver? Entre nativos, você pode botar no padrão de cores sRGB, DCI P3, tem esse exibir P3 também. Eu vou deixar no nativo, confesso que eu não sei mexer muito nisso, vou confiar no que a Asus configurou aqui pra gente, né? Aí tem várias configurações aqui de potência e desempenho, modo de ventoinha, microfone com cancelamento de ruído, enfim, muita coisa mesmo, inclusive configurações de OLED, onde ele fica alternando os pixels para não dar aquele fenômeno de burn-in. Então aqui temos tecnologias para evitar o burn-in, tecnologias para você ter uma experiência melhor e também para economizar um pouquinho de energia. Enfim, várias e várias funções diferentes no software aqui da Asus, mas não tem o mais importante, na minha opinião, que é a possibilidade de você desabilitar o Mux Switch. Enfim, pessoal, sabendo de tudo isso, vamos lá. Eu confesso que eu tô aqui já umas 2 horinhas mexendo no notebook e eu não tô usando o touchpad desse Note. Cara, é muito satisfatório você vir e simplesmente clicar no botão touch, tá? Então você pode vir aqui e arrastar. Inclusive, ó, não sei se dá pra ver nessa câmera, mas quando você arrasta uma janela, ele automaticamente aparece uns ícones onde você pode clicar para arrastar essa janela para a janela 2 ou para a janela 1. Se eu arrastar para 1, ele automaticamente vem para a janela principal. Se eu pegar e arrastar essa janela para o 2, ele vem para a janela secundária. Então você consegue brincar bastante com esse tipo de organização, né? Organizar umas páginas aqui, aí você puxa uma outra guia, essa outra guia você pode puxar ali para cima, ó. Você vem aqui, puxa para a janela 1, temos agora 2 guias abertas e assim você vai organizando o seu trabalho. Isso para mim
cara, muito diferenciado essa conexão que eles têm e ainda mais a possibilidade de ser touch. Então, cara, eu não tô mais usando o touchpad para basicamente nada, só para quando eu preciso fazer o scroll mesmo, que é um pouquinho mais fácil de fazer com o touchpad. Eu, inclusive, antes de partir para os games, eu vou plugar meu HD externo aqui, porque eu tenho alguns projetos do Premiere e eu quero mostrar para vocês como é que é a produtividade nesse cara. Ó, só para vocês terem uma noção, acho que vocês estão vendo na tela de cima aqui, na hora que você abre algum software de produtividade, principalmente dentro do pacote Adobe, a ASUS reconhece automaticamente que é um software da Adobe, né? E abre esse estúdiozinho, um software, né, específico da ASUS aqui, onde tem vários painéis de controle. Então, por exemplo, ele tem essa roda onde eu consigo girar para dar zoom aqui na timeline. Deixa eu só selecionar ela. E aqui, ó, consigo dar zoom ou tirar o zoom. Não sei se tá dando para ver na câmera aí, mas você tem como se fosse um controlezinho de DJ aqui. Tem a mesma coisa do outro lado para você avançar ou retroceder o tempo, né? E vários botões personalizados aqui para você brincar. Botão de volume, botão para você trocar, né? As audio tracks, aliás, que é para aumentar ou diminuir audio track. Então tem vários botões aqui interessantes para você brincar. Confesso que eu acho mais interessante não usar esse software da ASUS, porque eu acho que ficaria muito legal se a gente fizesse isso aqui, ó, pegasse a timeline, por exemplo, do projeto, né, e botasse a timeline aqui embaixo, enquanto o projeto ficasse em cima, ó, deixa eu só organizar certinho. Então, ó, eu fiz aqui um exemplo rapidinho, tá, só pra gente ter uma noção mais ou menos de como é que ficaria um projeto de edição, eu organizaria mais ou menos dessa forma aí, ó, não sei se tá dando pra ver na câmera, né? Mas dá para deixar, por exemplo, a timeline toda aqui nessa parte de baixo, né? Nessa parte onde você vai controlar as tracks de áudio e tudo mais, nessa telinha adicional. E aqui em cima você deixa o projeto com uma imagem maior para você conseguir ver com mais clareza, aí os controles de efeito você deixa aqui do lado. Isso eu estou falando para edição de vídeo, para você que vai trabalhar com fotografia, você vai encontrar um outro layout, mas é só um exemplo de que, cara, essa telinha adicional pode ser muito útil para produtividade, como por exemplo, para edição de vídeo, eu acho que essa tela pode ser sensacional, principalmente por conta de ser uma timeline que combina bem com esse tipo de proporção, né? Uma proporção mais horizontal, porque a timeline ela é extremamente horizontal. Então, é que eu não tô com o mouse aqui, mas se eu tivesse um mouse externo seria melhor, porque com touch aqui no programa da Adobe não vai ficar legal. Mas só um exemplo, né, de como é que ficaria um trampo de produtividade aqui. Eu achei muito legal essa solução aqui da ASUS. E bom, pessoal, agora que vocês viram um exemplo de produtividade, vamos testar jogos nesse cara, por que não, né? Eu separei 2 jogos, já baixei aqui 2 jogos pra gente testar, o Horizon Zero Dawn, padrão de teste que a gente faz aqui em unboxings, e também o Rainbow Six Siege, porque estamos aqui no i9 12900H, o processador mais forte que passou aqui no canal, e o Rainbow Six é um bom jogo pra gente testar a performance desse processador, ver, né, inclusive se eles estão esquentando muito, coisa do tipo. Eu só vou retirar o HDMI aqui, porque vocês não vão mais enxergar a tela duplicada desse Note, porque lembra que ele não tem Mux Switch, então ele não tem como desabilitar a integrada. Isso significa que, se a gente botar ele no monitor externo como estava agora há pouco, a gente vai ganhar a performance. Não vai ser a experiência original, então eu vou rodar o jogo na tela do próprio notebook, simulando a experiência original, se você não tiver nenhum monitor externo, mas provavelmente isso vai fazer a gente perder performance. E bom, pessoal, seguinte, já abri aqui o Horizon Zero Dawn, eu tô gravando a tela pelo software da própria NVIDIA, tá? Então não estou utilizando o monitor externo. Vocês conseguem ver aqui em cima, ó, as informações, eu mudei inclusive o layout, né? Temos o uso do processador, o uso da placa de vídeo integrada, informações como temperaturas, e aqui embaixo seria a placa de vídeo dedicada aqui do ZenBook Pro Duo. Inclusive, comente se vocês gostaram desse novo painelzinho que a gente criou, está utilizando um software diferente. Inclusive, muito obrigado pelo inscrito que deu a dica desse software que é o FPS Monitor. E vamos lá, no Horizon Zero Dawn, boa notícia, tá? No menu não tá esquentando, a gente sabe que no menu do Horizon esquenta alguns processadores, não tá esquentando aqui o i7 12900H. Vamos ver aqui, ó, configurações, estamos Full HD, né, 100 V-Sync, e nos gráficos a gente tá a qualidade suprema, ou seja, a qualidade no talo. Vamos tentar extrair o máximo que a gente puder desse notebook. Ele está em cima da mesa, mas como ele tem um sistema de Ergo Lift, inclusive, eu vou até utilizar o sistema que veio junto, né, que é aquele sistema para deixar ele ainda mais levantado. Então, ó, agora o notebook ele tá bem levantado, bem longe da mesa. Vocês devem estar vendo na câmera de cima que, enquanto estamos jogando, a tela de baixo ele não tá rodando nada, tá? Ele fica aqui livre, a gente poderia deixar uma Twitch rolando aqui, uma live, alguma coisa assim, mas iria atrapalhar nosso desempenho. Vamos continuar dessa forma aqui e vamos rodar o benchmark pra gente ver se ele tá pegando uma performance legal, se ele tá esquentando muito, como é que esse notebook se sai em jogos.
De novo, ele é um notebook voltado para produtividade, tanto que a tela dele é de apenas 60 Hz, mas o conjunto de hardware dele, cara, eu arrisco dizer que aqui no Horizon Zero Dawn, que é o jogo que pesa para a placa de vídeo, né, mas pesa ainda mais para o processador, eu arrisco dizer que talvez ele pegue o melhor resultado por conta desse 7-12900H. Vamos esperar para ver, mas é o meu chute inicial. Bom, seguinte, já começamos aqui o benchmark. Importante lembrar que nós estamos já no modo de alto desempenho, tá? Eu já configurei lá no softwarezinho para ele ficar dessa forma. Então, estamos aqui com uma situação meio estranha agora de início, assim, porque primeiro, beleza, a temperatura, ambos estão tranquilas. Esses notebooks mais caros dificilmente esquentam, né? Então aqui estamos na média de 70 graus na GPU, 74 graus ali no CPU. Só que a gente tá vendo que primeiro, a RTX 3060, ela tá sendo pouco utilizada, né? Que é a barra roxa ali, ó, ela tá em 77, 81%. Ela devia estar aqui a 99%. A gente devia estar pegando mais performance da placa de vídeo dedicada. E o CPU, né, o processador, ele tá com um uso meio estranho ali, de vez em quando ele sobe, de vez em quando ele desce, tá com um uso um pouquinho bagunçado, né? E com relação a TGP, que é o gasto energético, embaixo da barra roxa, vocês estão vendo que ele tá pegando 80 watts mais ou menos, para ele tá chegando mais perto dos seus 95 watts, e o processador tá nos seus 25 watts, o que é um consumo bem modesto, um consumo bem baixo. Então, talvez a performance dele não vai se sair tão bem quanto a gente estava esperando. O ROG Zephyrus foi o que pegou a melhor performance, ele tinha uma 3060 e um i7 12700H, e teoricamente é inferior ao 12900H. A diferença é que a 3060 dele chegava a 120 watts. Lá pegamos 95 FPS de média rodando em Full HD. Aqui eu acho que a gente vai ficar mais na média dos 60, pelo que está aparecendo ali enquanto está rodando o jogo. Vamos esperar até o final do benchmark para ver se é isso mesmo. E depois a gente vê se a gente não errou em alguma configuração. Mas aparentemente é isso. Tanto que agora o power da GPU, que é embaixo da barra roxa, tá mais perto dos seus 90, ó. 89 watts, 85. Então de vez em quando ele chega nos seus 95 watts, mas não é sempre. Ele tá mais na base, que é os seus 80 watts mais ou menos. E bom, chegamos ao final do benchmark. A performance realmente foi abaixo do que a gente estava esperando. Pegamos aqui 69 FPS, o que é sim um FPS baixo. Se a gente for comparar, né, com outros notebooks com uma 3060, eles pegam 95 FPS mais ou menos. Eu tenho duas suspeitas aqui. Pode ser que seja o fato dele não ter o Mux Switch, então como ele tem duas telas internas e ambas as telas estão trabalhando na placa de vídeo integrada, pode ser que isso segure muito a performance da placa de vídeo dedicada, fazendo cair muita performance. A gente pode testar isso agora rodando o jogo no monitor externo, utilizando o mesmo hardware, né? Uma outra desconfiança que eu tenho aqui é que talvez o gerenciamento energético desse notebook faça com que ele não gaste muita energia ali, principalmente pelo lado do processador. Tô achando o processador bem discreto, ele poderia estar gastando mais energia. E para provar para vocês, ó, a gente estava no modelo de alta performance mesmo. Então, só para fazer um teste, eu vou botar o monitor externo, testar o jogo no monitor externo para ver quanto que esse hardware pegaria, mesmo utilizando o monitor externo, que teoricamente seria o melhor cenário para ele. E seguinte, pessoal, agora vocês estão vendo aí, ó, na tela de cima que as telas desse notebook estão desligadas, eu deixei apenas o monitor externo ligado. Inclusive vocês podem ver ali nas informações na lateral que a GPU integrada está a 0%, justamente porque não estamos utilizando a integrada mais. Agora todo o peso de performance está em cima da GPU dedicada, né? Vamos vir aqui então e executar o benchmark para ver. Eu vou ter que ficar olhando meio de longe ali as informações, porque tá rodando no monitor externo, tá meio longe de mim. Mas o jogo está sendo rodado dentro aqui do Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. Nome grande, né? Pro notebook. Eu vou até botar o óculos aqui para ver melhor. E vamos lá, o jogo já tá rodando, mas logo de cara já dá para ver que a performance talvez seja um pouquinho melhor, mas não parece estar muito melhor não. A placa de vídeo está sendo mais utilizada agora, pelo menos, né? Antes ficava mais nos seus 50%, tá chegando agora mais forte nos seus 80 e poucos. Uma coisa novamente que dá para notar é que o processador não passa de 25 watts de consumo, tá? Então o processador realmente não tá com muita energia para trabalhar e talvez por conta disso ele não tá conseguindo empurrar muito a placa de vídeo, né, RTX 3060. Mesmo utilizando o monitor externo, onde a gente tira o gargalo da placa de vídeo integrada, o desempenho aqui não tá muito interessante não. Com relação às temperaturas, né, ele continua basicamente a mesma coisa, ó, 80 graus no máximo ali do processador, 75 na placa de vídeo, é um notebook bem gelado. E vocês não devem estar ouvindo também o barulho que ele faz, mas é um barulho bem tranquilo, quer ver? Eu vou medir agora. Ele tá com barulho mais ou menos, ele tava um pouquinho mais alto antes, mas ó, se for para medir agora, nesse momento ele tá pegando, deixa eu olhar se não tá aqui em cima, ó,
50 dBs mais ou menos de barulho. Isso aqui é menos do que o Dell G15 pega, menos do que o Asus TUF Gaming pega. Eu acho que talvez seja o notebook mais silencioso rodando um jogo, né? Mas, enfim, as ventoinhas estão no automático, então pode ser que ele vá, né? As ventoinhas vão rodar mais rápidas em algum momento. Mas nesse caso aqui, apenas 50 dBs de barulho tá bem tranquilo, é uma coisa que não vai te incomodar. Ó, nesse momento dá pra ver ali no gráfico que a RTX 3060 tá sendo mais utilizada, né? Chegou um momento ali que bateu seu 100% de uso. Mas o estranho é ela não conseguir se manter numa porcentagem alta o tempo todo. Ela fica alta e cai um pouco, fica alta, cai um pouco. Esse processador realmente parece estar com um consumo bem limitado em jogos, né? Tínhamos pego 70 FPS antes utilizando o monitor integrado, agora pegamos 75 em um monitor externo. Tivemos um ganho pequeno, não chegamos perto dos 95 FPS que o notebook gamer de fato consegue trazer, que foi o caso do Zephyrus M16, né? Então já fica uma observação aí, não é porque esse notebook vai ter um i9 12900H que ele vai rodar os jogos melhor do que quem tem um i7. Tem toda uma questão de energia, gerenciamento energético, e pelo menos agora no unboxing, onde a gente só abriu, instalou os drivers e colocou no modo de alta performance e tentou jogar, o resultado está sendo bem inferior aos notebooks de fato gamer, já que esse cara é focado para produtividade. E pessoal, para finalizar aqui, estamos agora no Rainbow Six Siege, um jogo para a gente testar processador, né, e ver se esse processador aqui, o i9 12900H, mesmo com aqueles problemas que a gente viu de consumo, que aparentemente ele não está com consumo no máximo, vamos ver se ele vai se sair bem aqui no Rainbow Six Siege, que é um jogo basicamente completamente baseado no processador, né? Temos aqui a exibição, vamos testar em Full HD, gráficos, vamos testar com tudo no mínimo, que é assim que a gente costuma fazer os testes no Rainbow Six, para estressar justamente o processador, e vamos lá, vamos ver como é que esse cara aqui vai se sair. Eu vou até tentar pegar aqui os resultados que a gente teve em outros notebooks, para a gente ter uma noção e fazer uma breve comparação, lembrando que a gente voltou a testar na tela do próprio notebook dessa vez, tá? A gente está pegando aqui agora os seus 209 FPS, e aqui, ó, só para vocês terem uma noção, o ROG Zephyrus, que tem um i7 12700H e uma RTX 3060 de 120 watts, lá a gente pega 423 FPS, bem mais do que a gente vai pegar aqui. A gente vai pegar mais ou menos uns 250, pelo que tá mostrando ali mais ou menos, vai ser por aí, uns 200 a 250 FPS de média. De novo, a gente está esbarrando em um problema onde esse processador não está passando de 25 watts de consumo, né? Existe algum limite nele, onde ele não passa disso, talvez para ele não esquentar tanto. Lembrando também que a gente está no modo já de alto desempenho, então teoricamente já estamos no modo onde ele entregaria o máximo de performance que ele poderia entregar. Mas mesmo assim, ó, vamos ver agora a média de FPS que a gente vai pegar agora no final. Pegamos 214 FPS, o que é uma média bem baixa para o Rainbow Six Siege. Acho que 214 deve ser o que os notebooks de R$4.000 costumam pegar. Para você ter uma noção, uns R$4.000 foi um pouco exagerado, mas o TUF Game F15, né, utilizando uma tela externa e com 16 GB de RAM, ele chega a 249 FPS. Ó, pra você ter uma noção, o Nitro 5 lá de 2020, que tem um i5 9300H com uma GTX 1650, usando a tela externa, ele pega 211 FPS. Então 214 é uma taxa bem baixa, mas novamente nós estamos esbarrando nesse limite de power do i7 12900H. Esse aqui, ó, ele não passa de 25 watts. E é isso que está limitando a performance aqui dos jogos, no caso dos nossos testes. Mas enfim, pessoal, a gente vai testar mais, conhecer mais. Provavelmente já saiu a Live Bench, onde a gente vai testar esse cara, descobrir coisas dele, né, ao vivo, na sexta-feira passada, já deve ter saído nessa sexta-feira aí. E pra finalizar, cara, o que eu achei desse monstro que é o Asus ZenBook Pro Duo OLED, né, 15. Cara, é um notebook bem diferenciado. Essa telinha de baixo aqui é um charme à parte, né? Eu acho que pra produtividade, como por exemplo, para edição de vídeo, para quem trabalha com fotografia, para quem trabalha com programação, com várias janelas de código, eu acho que aqui pode ser bem interessante, até mesmo para mim que trabalho como roteiro, essa telinha pode me ajudar. E até na hora que você estiver jogando, você for fazer uma coisa mais casual, você pode deixar o seu jogo rodando na tela principal e embaixo deixa rodando uma live da Twitch, uma live do YouTube, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que isso aqui é uma adição bem interessante. O teclado já é ABNT, é um teclado compacto, difícil de acostumar, porque as letras aqui estão muito no finalzinho, inclusive é por isso que ele vem já com um apoio de pulso, para caso você queira, né, utilizar ele no seu setup aqui um pouquinho mais estendido, fica um pouco mais confortável. Mas nada de muito difícil não, pelo menos já tem os C cedilhos, os acentos, tudo certinho, né, então
não vai ser tão difícil assim de se acostumar. Outra coisa que eu notei nesse notebook é que quando eu via pela internet, eu achava que essa telinha ia ser um pouco frágil demais, achava que qualquer esbarro nela ia quebrar, mas ó, vocês conseguem ver que é uma tela bem resistente, é uma tela que não é qualquer coisinha aqui que vai quebrar ela é uma tela bem construída e inclusive não tem chance dela emperrar, ó. Aqui em cima, acho que vocês vão conseguir notar melhor, ó, abrindo ou fechando e não tem chance dela agarrar, acontecer uma coisa, a não ser, claro, que você deixe alguma coisa cair aqui no meio, aí eu acho que pode dar alguma coisa de errado aí, né? Eu acho que só duas coisas me incomodaram um pouco, se for comparar o padrão desse notebook. Esse notebook te entrega tantas coisas premium que você começa a ficar chato. Por exemplo, essa tela de baixo poderia ser OLED também, porque é uma tela IPS junto com a OLED, ou era tudo IPS, ia ser melhor do que uma OLED e outra IPS, porque aqui um contraste muito grande. Então na hora que você olha para o OLED, depois olha para o IPS, você vê claramente que o IPS não está com tanta qualidade quanto o OLED. Então ele cria esse certo contraste. Outra coisa que talvez seja interessante, que eu acho que muitos de vocês vão criticar, Full HD apenas, né? Poderia ser 2K, 4K, pelo preço que esse cara cobra deveria ser 4K. Mas são telas Full HD, dá para entender, estamos aqui numa RTX 3060, 3060 ela não consegue empurrar tão bem resoluções mais altas, principalmente pelo VRAM, pela quantidade de VRAM que ela tem, mas pode ser um ponto de crítica sim. De resto, cara, inovação pura, notebook Transformers total, então é uma peça de engenharia muito diferenciada. Claro que, para você ter essa peça de engenharia, você tem que desembolsar simplesmente R$30 mil. Aí é onde entra a grande barreira, né? A maioria de nós nunca vamos ter um notebook de R$30 mil, né? Nem porque não vamos ter condição, mas deixar R$30 mil em notebook, sua vida tem que estar muito bem resolvida. Todas as outras partes da sua vida tem que estar bem resolvida para você conseguir colocar esse dinheiro numa máquina, né? R$30 mil, você compra aí um baita de um PC, um PlayStation 5, um Xbox e um baita de notebook também. Então, realmente é um notebook diferenciado para quem realmente tem essa grana para gastar e precisa muito de portabilidade, já que aqui é basicamente o setup de 2 monitores de um PC, só que em um notebook. É isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam desse cara. Não se esquece de deixar seu gostei, isso apoia demais nosso canal por aqui. Eu vou tentar colocar esse cara no meu setup também, fazer um vídeo dele no meu setup para vocês verem como é que fica um setup com esse Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. Fechou? Não posso esquecer também de agradecer a Asus. Asus, muito obrigado por ter enviado esse monstro aqui pra gente e vejo vocês no próximo, então. Até mais. Valeu. Nossa, velho, agora que eu percebi que eu tava de óculos ainda.